Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Para nós memorizar, eu gostaria que os irmãos repetissem após mim. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o capítulo 12 de Romanos é um dos capítulos mais práticos das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ensinando como viver uma vida cristã verdadeira. No versículo 12 que limos, se resume 3 atitudes fundamentais que temos que ter na nossa caminhada espiritual. E é sobre essas 3 atitudes que eu queria pregar aqui nesta noite. Aleluia. A primeira atitude é alegrar na esperança. A primeira atitude é se alegrar na esperança. Talvez as pessoas que estão passando por um momento difícil em sua vida podem dizer: pelo que eu devo me alegrar? Estou enfermo. O médico me deu 6 meses de vida. Ou até eu estou desempregado. Ou eu sofri uma perda. Então, pelo que eu devo me alegrar? Mas a verdade, irmãos, é que nós temos milhões de motivos para se alegrar no Senhor. Nós nos tornamos filhos de Deus. É isso mesmo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Porque antes nós não era. Quem disse que todo mundo é filho de Deus? A Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus. O próprio Jesus, ele disse que aquele que pratica a mentira é filho do diabo. Porque o diabo, desde o princípio, ele mente. Lá na epístola de João, me foge à memória o capítulo e versículo, mas fala que aquele que vive pecando é filho do diabo. Nunca conheceu a Deus. E também João, capítulo 1, e versículo 12, fala que é por meio da crença em Jesus que nós recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Então esse é o primeiro motivo, eu acredito que seja o principal, pelo qual nós devemos se alegrar. O segundo é que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse que ele venceu o mundo. Maior do que aquele que está no mundo é aquele que está na igreja. Então nós somos mais do que vencedores, independente da situação que nós venhamos enfrentar na nossa jornada espiritual. Terceiro, nós temos liberdade, irmãos, de servir a Jesus, de falar de Jesus publicamente. Quantas pessoas não têm a liberdade que nós temos de professar a sua fé? Quantas pessoas não estão presas por não negarem o nome de Jesus? Quantas pessoas aí no mundo lá fora não foram mortos, torturados, maltratados, somente porque não negaram o nome de Jesus, foram proibidos de servir a Jesus. Mas enquanto nós temos a liberdade, o privilégio de sair aí nas praças, de falar de Jesus, de professar a nossa fé, então nós devemos louvar a Deus por isso. O quarto, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós, irmãos. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele habita no meio da igreja, irmãos. Jesus disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, sozinhos, solitários. O Espírito Santo, eu vou rogar ao Pai para que ele fique com vocês.
Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai ajudar vocês nas suas fraquezas. Até no momento em que vocês forem orar, Ele intercederá por vocês com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos capacita a falar de Jesus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da morte e do juízo. É através do Espírito Santo que nós estamos aqui nesta noite. O Espírito Santo, ele é o selo, é o penhor, a garantia de que nós seremos salvos aqui desse mundo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, do que nós precisamos mais para se alegrar, irmãos? Mas observa que o versículo diz, alegrem-se na esperança. Eu pergunto, você tem esperança? Se nós não tivermos esperança, é em vão estar aqui, irmãos. Se nós não tivermos esperança, é em vão servir a Jesus. A nossa esperança, ela não está pautada nas coisas passageiras desse mundo. A Bíblia nos orienta a não atentar para as coisas que se vê, porque são temporárias, passageiras, mas para atentar para as que não se vê, que é eternas. Tem muita gente que tem a sua esperança pautada nas riquezas, nos bens materiais, em A, em B, mas tudo isso não passa de pura ilusão. Tal pessoa será decepcionada. Tal pessoa sofrerá uma frustração, porque isso não pode o socorrer, porque isso passa, assim como o homem também passa. Mas a esperança da igreja qual é? É Jesus. Glória a Deus. A esperança do povo de Deus é Jesus e as suas gloriosas promessas. E uma de suas gloriosas promessas é que Ele vem nos buscar, irmãos. Então, quando você estiver passando por algum momento difícil, se lembre, Jesus, Ele vem aí para buscar nós e lá. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, sofrimento. Não, nós diremos adeus para todas estas coisas. Essa é a nossa esperança, irmãos. É Jesus, é a sua vinda. Como diz o hino da harpa cristã 300. Nossa esperança é sua vinda. Então a nossa esperança é Jesus. Devemos alegrar na esperança que temos, que é Jesus. O mundo diz, a esperança é a última que morre. Mas a da igreja não é não. A do crente não é. A nossa esperança morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita do Pai. Glória a Deus. E breve voltará para buscar cada um de nós. Glória a Deus. A segunda atitude é ser paciente na tribulação. Ser paciente na tribulação. Coisa complicada, irmãos. Quantas pessoas não têm paciência? Quantas pessoas não se estressam por qualquer motivo? Se estressa até com o vento que bate nos olhos da pessoa. Sendo que se não tivesse o vento, ela morreria. Jesus disse, no mundo tereis aflições. João capítulo 16, versículo 33. A Bíblia diz em Atos capítulo 14, versículo 22, que importa passarmos por muitas tribulações. Isso só mostra que nós não devemos ficar surpreendidos, admirados, quando passarmos por tribulação. Sabe por quê? Não é nenhuma novidade. Não é. Não devemos dizer, meu Deus, eu não sabia que era assim. Porque o fulano, irmão de tal, me disse que servia ao Senhor
seria um mar de rosa. Mentira de quem disse, irmãos. Porque o próprio Jesus, ele falou: vocês me chamam Senhor e eu sou mesmo. Se eu que sou Senhor me odiaram, quanto mais vocês. Quem é nós na fila do pão, irmãos? Se até Jesus foi maltratado, perseguido, caluniado, sem merecer nada, sofreu, quem somos nós? Ao invés disto, nós temos que fazer uma coisa: ser paciente na tribulação. Glória a Deus. A tribulação pode ser uma doença, pode ser uma perda, pode ser uma crise financeira, uma crise emocional, entre outras coisas. Mas que nós venhamos ser pacientes na tribulação. Por quê? É temporária a tribulação. Ela não dura para sempre. Deus, ele usa as circunstâncias para nos fortalecer. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tiago 1:3 diz que a tribulação produz em nós a perseverança, a paciência. Como foi falado aqui nesta noite, Jó perdeu tudo que tinha, perdeu seus bens, perdeu a sua riqueza, os seus filhos, perdeu a sua saúde. Os seus amigos, quando o viram naquela situação, disseram: tu só está assim porque você tem pecado escondido aí. Mas o que Jó havia feito? Nada, irmãos. Mas a Bíblia não diz que ele murmurou. A Bíblia não diz que ele se desesperou a ponto de murmurar contra Deus. Como qualquer homem, ele questionou o porquê de passar por aquela situação. Mas em nenhum momento ele negou a sua fé. Quando seus amigos o mal entendiam, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E o que Deus fez? Retribuiu a Jó tudo que ele perdeu em dobro. Glória a Deus. Porque ele permaneceu paciente na tribulação. José foi vendido, traído pelos seus irmãos, preso injustamente. Mas a Bíblia diz que o dia do Senhor chegou na vida de José, que o tempo do Senhor cumprir os seus propósitos chegou na vida de José, quando ele estava lá preso, sem merecer, porque ele honrou ao Senhor, porque ele foi paciente na tribulação, e no final ele entendeu que tudo contribuiu para o seu próprio bem. Glória a Deus. O Senhor honrou de modo que José se tornou o governador do Egito, irmãos. Glória a Deus. E salvou a sua família, salvou aquele povo da fome. Bendito seja o nome do Senhor. Outro exemplo foi Paulo. Paulo, ele foi perseguido, ele foi açoitado por pregar o Evangelho. Paulo, ele sofreu naufrágios, ele sofreu em prisões, por não negar a fé em Jesus. Mas ele declarou um dos versículos mais conhecidos da Bíblia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive, esse versículo foi dito por ele: sede paciente na tribulação. Quem é que entende um negócio desse? Quantas vezes Paulo, ele não escrevia aos irmãos dizendo: se alegrem, regozijem-se no Senhor, estando ele preso na prisão, estando ele desamparado pelos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é ser paciente na tribulação, irmãos.
Precisamos ser paciente, ser perseverante. Por mais que nós não entendemos o porquê de passar por a situação difícil, devemos escolher servir ao Senhor. Glória a Deus. Devemos permanecer em sua presença, porque o inimigo ele tentará de todas as formas nos tirar da presença do Senhor. Mas que nós não venhamos negociar o propósito de Deus pela proposta de Satanás. A terceira atitude é perseverar na oração. Perseverar na oração. Se existe uma coisa, irmãos, que é difícil para o corpo, para a vida espiritual da pessoa, se existe uma coisa que muitas vezes é tão complicada de se fazer, é orar, irmãos. É orar. A oração é uma arma poderosa em Deus. No céu há um Wi-Fi espiritual. E a senha para conectar esse Wi-Fi pelo sangue de Jesus se chama oração, irmãos. Somente com o joelho no chão. Somente com os olhos erguidos aos céus ou até a pessoa baixar a cabeça em reverência e orar a Ele. Somente através da oração nós conectamos com Deus. Mas observa que o versículo diz: perseverem na oração. Porque tem gente que até ora, mas não persevera na oração. Tem gente que até ora, clama, mas só quando está em momentos difíceis. Só quando a corda começa a apertar. É igual o povo de Israel, no tempo de Juízes. Quando tudo estava indo bem, eles pecavam contra o Senhor. Mas quando Deus enviava as circunstâncias difíceis para trazê-lo ele de volta, quando ele usava as nações inimigas para maltratar o povo de Israel, para que eles voltassem ao Senhor, eles se lembravam de Deus. E tem gente que é assim, só se lembra de pedir, de conversar com o Senhor, quando está passando por tempestades na sua vida. Mas Jesus exortou, irmãos, a perseverança na oração. Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á. Mas Jesus ele não fica só aqui no pedir. Ele vai a mais fundo, dizendo: busquem e vocês encontrarão. Batem na porta e ela será aberta. Lucas 18:1, ele conta uma parábola de uma viúva que perturbava o juiz injusto. Que ela foi perseverante em sua causa, que tinha. Jesus ele conta aquela parábola, mostrando que os seus discípulos devem orar sempre e nunca esmorecer. Jesus também disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Aí tem muita gente que peca e diz: eu pequei porque a carne é fraca. Às vezes deu lugar, irmãos. Às vezes deu oportunidade. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Vitamina de crente ainda é a oração, é o jejum, é a leitura da palavra de Deus. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, a fim de falar com Deus, no céu abre uma porta e de lá desce graça para nos sustentar enquanto nós estivermos aqui caminhando para a cidade celestial. Aonde tiver uma porta fechada e um crente orando, há uma porta no céu aberta, irmãos. Mateus 6:6. Precisamos orar.
Precisamos perseverar na oração. Eu já falei isso muitas vezes aqui. É impossível eu ser próximo de uma pessoa sem eu manter contato com ela. Da mesma forma é a nossa vida com o Senhor. É impossível eu ser íntimo de Deus sem eu manter contato com Ele, conversar com Ele. Observa que eu falei manter contato e não falar uma vez na vida. A gente tem que orar todo dia, irmãos. Enquanto tivermos oportunidade, temos que orar. Temos que orar no trabalho. Temos que orar enquanto estivermos andando. Quando formos dormir, nos levantar, sempre orai sem cessar. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos guardar o contato com o nosso Salvador, como diz o hino da harpa cristã também. Até Jesus orou, irmãos. Teve uma vida de oração. Ele orou quando foi batizado por João Batista no Rio Jordão. O céu se abre, o Espírito Santo desce, o Pai fala. Em um momento de felicidade, glória. Alguém olha e diz, é muito fácil orar, passando por um momento como esse. Mas Jesus, ele também orou em uns piores momentos da sua vida. No jardim do Getsêmani, quando ele, até suar gota de sangue, suou, ele orou por 3 vezes, dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua. Jesus orou até no momento da sua morte. Ele olhou para as pessoas e disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus orou em todo o tempo, irmãos. Temos que orar também. Perseverar na oração. Porque só ora quem é dependente de Deus. Quando eu não oro, eu estou dizendo, eu não preciso. Eu resolvo sozinho essa causa. Eu sei andar sozinho. Mas quando eu oro, eu estou dizendo, Senhor, me ajuda. Eu não consigo isso sozinho. Eu sou dependente, assim como uma criança de colo, que precisa da sua mãe para amamentar, para proteger, para criar, para andar. Eu não sei andar sozinho, viver sozinho. Só ora quem é dependente, irmãos. Só ora quem sabe que precisa da graça de Deus para ser fiel aqui, porque o negócio é difícil. O negócio é difícil, irmãos. O diabo, ele não brinca de ser diabo. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz, sede sóbrios, vigiem, orem, se humilhem debaixo da potente mão de Deus e Ele o exaltará no tempo certo. Glória a Deus. Um crente que não ora está sujeito a cair, a pecar. Porque a oração me afasta do pecado, mas o pecado me afasta da oração. Aleluia. Há uma frase que eu gosto, que diz assim, quando trabalhamos, trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Deus trabalha. A oração feita pelo justo, irmãos, pode muito em seus efeitos. É poderosa. A outra que diz assim, que Deus nada faz, a não ser em resposta à oração do seu povo. Deus quer que nós oremos, irmãos. Como é que os nossos parentes vão ser salvos se nós não orar por eles? Imagina se Abraão não tivesse orado por Ló, quando Deus estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra. Ele teria morrido. Ele não teria escapado da destruição. Se nós não orar, irmãos, nós não vamos ver salvação de vidas. Se nós não orar, irmãos, nós não vamos ver libertação, milagre. Porque nós, sejamos sinceros, somos muito fracos em oração.
Martinho Lutero, ele dizia que se não passasse 2 horas em oração antes de começar o seu dia, o diabo já tinha vencido. O dia já estava ganho pelo diabo. E nós, muitas vezes, não temos a coragem de passar 30 minutos de joelhos. É como se fosse uma eternidade. É algo insuportável, é como se fosse um fardo, mas que Deus, Ele possa ter misericórdia de nós, irmãos. Aleluia. Tentaram proibir de Daniel e de o povo naquele tempo não orar mais, mas quem fosse pedir alguma coisa, que pedisse ao rei que governava naquele tempo. Mas a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao seu dia, como de costume. Ele não ligou para o decreto do rei. E dizia o decreto que quem orasse a outro Deus, a não ser o rei, seria lançado na cova dos leões. Mas quem disse que Daniel se importou, ele não ligou, mas ele orava. Bendito seja o nome do Senhor. Nem que me jogue na cova dos leões, mas eu não vou deixar de orar. Glória a Deus. Aleluia. Todos os homens da Bíblia, as mulheres, viveram momentos impactantes através da oração, irmãos. Eu gosto muito de falar sobre isso. Sobre a oração, porque é algo que a igreja precisa hoje em dia. Precisamos orar. Porque se Elias, tendo as mesmas paixões que nós, sendo um homem como eu e você, falho, orou a Deus para que não chovesse, não choveu, e depois tornou a orar para que chovesse e choveu. Deus também não é poderoso para ouvir a nossa oração, irmãos. Deus também não é poderoso para responder àquela oração que nós fazemos pelo nosso parente não crente, pela vizinhança aqui. É claro que depende deles. Mas Deus pode quebrantar o coração do povo. Deus pode convencer, mas é como eu falei, Deus nada faz a não ser em resposta à oração do seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus subiu, mas nem só por isso os discípulos deixaram de orar. Eles entenderam que a prática da oração era fundamental na vida deles. É tanto que eles não pedem a Jesus, Senhor, me ensina a pregar, me ensina a cantar, não. Eles tendo visto Jesus orar, eles pedem, Senhor, ensina-nos a orar como o Senhor ora. Que pedido, irmãos. Que pedido. É o que nós precisamos também pedir a cada dia. Senhor, ensina-nos a orar. Porque não importa o quanto o irmão Maico pregue. Se eu não oro, isso nada vale. Porque só quem ora conhece a Deus. E naquele dia, muitos irão dizer, eu profetizei. Eu fiz maravilhas. Eu preguei, muitas almas se converteram. Mas Jesus dirá, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Que coisa dura, irmãos. Passar a vida toda, indo para a igreja. Mas naquele dia, ouvir essas palavras de Jesus. Eu não quero ouvir, irmãos. Eu não quero ouvir. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós. As 3 atitudes são alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Guardem no coração a palavra do Senhor, como o salmista Davi, para não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. Ficamos de pé.
Quero orar, encerrando também pela vida dos irmãos e de todos. Vamos orar todos com os olhos fechados, se humilhando. Deus pode mandar um avivamento em nós. Deus, Ele quer encher nós do seu Espírito. Deus, Ele quer despertar nós. Ele quer usar nós para ganhar almas. Mas se nós não tivermos uma vida de oração, isso nada vale. Mais oração, mais poder, mais unção. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, reconhecendo que somos fracos, que somos imperfeitos. Somente o Senhor nos conhece por completo. Somente o Senhor conhece o irmão Mai com as suas fraquezas. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós não queremos, Senhor, permanecer no mesmo nível. Nós queremos profundidade. Nós queremos, Senhor, intimidade contigo. Nós não queremos permanecer da mesma forma, mas a cada dia nós queremos mergulhar no oceano do Espírito. Senhor, nós não nos conformamos com esse nível. Nós não nos conformamos com esse mundo. Tudo passa, tudo é passageiro. Só te servir vale a pena de verdade. Pai, nos desperta a orar mais. Senhor, tinha irmão aqui que passava 1 hora de oração e dizia, Senhor, é muito pouco. Senhor, tinha irmão aqui que falava de Jesus com ousadia porque tinha uma vida de oração. Senhor, eu acredito que tem irmão aqui que orava tanto que tinha calo no joelho, que não se importava com o passar das horas, só queria estar conversando contigo. Mas as preocupações da vida, mas as coisas passageiras dessa vida têm roubado, Senhor, muitas vezes o nosso tempo contigo. Tem misericórdia, Senhor. Aviva a tua obra. Renova os nossos dias como dantes, ó Pai. E nós venhamos alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Bendito seja teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, toma cada vida. A vizinhança, Senhor, visita cada alma. Trabalha em cada coração, Pai. Converta-os a Ti, Senhor. Porque se eles não vier pelo Senhor, eles não vão permanecer, como o Senhor mesmo disse. Mas aqueles que vêm ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. De maneira nenhuma o Senhor abrirá mão. Nós oramos, Senhor, por cada decisão que eles possam tomar, que a melhor coisa em suas vidas que é te servir, ó Pai. Complete a tua obra aqui neste lugar, Senhor. Eu creio que o Senhor tem algo a fazer aqui nesse lugar. Não é em vão todos esses anos, ó Pai. Por isso a tua igreja clama agora aqui nesta noite, para que o Senhor venha aperfeiçoar a tua obra aqui, salvar almas, levantar cantores, pregadores, homens que sejam usados tremendamente por ti. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um.